Salve, salve, torcedor Cruz Maltino! Eu tô chegando hoje, dia 23 de abril, nessa noite de quarta-feira, pra gente trazer aí um panorama sobre o Vasco da Gama. No dia de ontem, após a partida contra o Lanús, não deu pra vir aqui, né, falar com vocês, analisar o que foi aquele empate frustrante pela Sul-Americana. Estava voltando pro Rio de Janeiro em viagem. E hoje, com mais calma, agora no meu estúdio, posso então, fazer uma análise mais sucinta, mas antes, claro, vamos pontuar algumas considerações aí sobre esse cenário do Vasco aí, que terá uma sequência de jogos fora aí e que pode determinar aí o futuro, do técnico Fábio Carille à frente do Vasco. Ele que foi novamente vaiado ontem por apresentar aí um time sem agressividade, oscilando muito, sem evolução e frustrando, o torcedor que compareceu em São Januário com aquele empate que faz o Vasco aí começar a pensar em calculadora na mão para os próximos jogos aí. E o Vasco precisa das vitórias fora de casa se quiser aí conseguir essa classificação em primeiro lugar aí pela Sul-Americana. Mas tem muita coisa pra gente falar, inclusive fiz questão aqui de pontuar alguns tópicos para não me perder, e a gente vai conversar aqui sobre a situação do Fábio Carille, essa sequência decisiva que pode determinar aí a permanência ou não do seu trabalho lá em São Januário, os problemas de condicionamento físico que estão em alerta em São Januário também, esse cansaço que por conta do desgaste dos jogos, essa falta de elenco que a gente já vinha falando aqui desde o início da temporada e que agora está culminando com esta situação, e muitas outras coisas pertinentes aí, já visando a preparação do jogo também contra o Cruzeiro. Será que vão ocorrer mudanças na equipe do Carille? Será que o técnico vai começar a poupar jogadores diante dessa maratona de jogos importantes que terá pela frente? Então, já te peço um minuto da sua atenção, deixa o like, compartilha esse trabalho jornalístico do amigo. Vamos em frente aí, se inscreva no canal, me ajude a crescer ainda mais este trabalho jornalístico na plataforma. Eu conto muito com cada um de vocês. Bom, meus amigos, vamos lá. Jogo frustrante ontem, Essa era uma vitória que o Vasco precisava, porque jogava contra um concorrente direto por uma das vagas aí da fase de grupos da Sul-Americana. Lembrando que só passa um de forma direta, O segundo colocado, caso o Vasco venha a ficar em segundo, teria que disputar ainda um jogo, um playoff aí contra um dos eliminados, mas que vem lá da Libertadores, que são times com mais qualificação. Então, a situação não é tão fácil assim como se parece. Oficialmente, um se classifica. E o Vasco tinha a faca e o queijo na mão para concluir essa tarefa ontem, porque ao vencer o Lanús, iria aí somar 7 pontos, deixando o Lanús com 4. E, teoricamente, jogando com o Porto Cabedelo lá fora, uma equipe mais fraca, e podendo ali segurar um empatezinho lá contra o Lanús para poder jogar sua classificação aqui contra o Melgar. E não aconteceu. O Vasco não foi competente o suficiente, não foi agressivo, demonstrou muita desorganização aí, principalmente no segundo tempo, O segundo tempo, então, praticamente sem chutes a gol. O Vasco não evoluiu, mostrou nada e teve merecidas vaias no final, muito por conta do trabalho do Fábio Carille, que ainda não conseguiu desencantar, não conseguiu dar liga nesse time, Ele está tendo oportunidades aí. O treinador se defende, dizendo que não está tendo muito tempo para treinar, que está usando mais na base do diálogo, não tem ajustes. Mas é sempre bom lembrar que o Vasco teve aí um grande tempo antes de começar esses jogos aí e mesmo assim não demonstrou um futebol de tanta qualidade. Tirando aquele jogo contra o Flamengo, que o Vasco fez um jogo mais equilibrado, tal. O jogo de ontem mostrou o Vasco com muitas oscilações, um time um pouco perdido e sem ser agressivo, O fator casa era fundamental e o Vasco não conseguiu, Acabou parando aí no bom sistema armado
lá pelo treinador do Lanús, que conseguiu um belo resultado, né? Conseguiu um empate, vai para hoje também, agora tá com a faca e o queijo na mão, vai jogar com o Vasco lá no seu estádio, onde ele é forte, e se o Vasco perde, meu filho, é complicada a situação, o cenário vai ficar muito difícil, por isso que é importante essa vitória inicial. E já que a gente está falando da Sul-Americana, a calculadora vai estar nas mãos do Vasco agora, né? Porque o Carille disse que o Vasco está vivo, realmente o Vasco está vivo, mais do que nunca nessa competição, mas vai precisar usar a máquina aí para fazer algumas contas, porque vai ter que ficar de um olho aqui e um outro no Lanús. O Vasco tem que vencer o seu jogo contra o Puerto Cabello e torcer aí para que o Lanús perca pontos diante do Melgar. E aí vai tirar o raio-x completo, né, contra o time do Lanús posteriormente. Enfim, precisando aí fazer um bom resultado para avançar de fase e poder decidir a sua vida aqui contra o Melgar, que também, né, tem remotas ainda chance, ainda está em terceiro aí, mas está coladinho ali com 4 pontos e pode fazer uma graça aí nesse final de jogos de grupos. Enfim, Carille recebeu muitas vaias ontem, rebateu as vaias, disse que estava ciente de que se nas vitórias iam acontecer, já aconteceram vaias, com certeza empate ou derrota em São Januário, essas vaias aconteceriam também novamente. Ele não se importou muito tal, mas não quis muito valorizar esse momento aí, preferiu aí ocupar aí essa situação do desgaste da maratona de jogos. E agora são jogos pela frente. E por falar nessa situação de jogos, o Fábio Carille vai ter uma sequência decisiva sobre o seu futuro. Porque o Vasco, meus amigos, vai pegar o Cruzeiro agora fora. Tudo bem que o Uberlândia tem muito reduto de vascaínos. Vai pegar o Operário pela Copa do Brasil. Jogo importante também, jogo de ida. Pega o Palmeiras em Brasília, num campo neutro, né? O jogo seria em São Januário. Foi vendido para lá. Mas é o Palmeiras, né? O Palmeiras que está aí entre as cabeças da competição. Puerto Cabello, né? Da Venezuela, vai lá para fora jogar, lá na Venezuela contra o Puerto Cabello. Depois vai pegar o Vitória fora e aí depois fecha essa sequência difícil contra o Lanús. Então uma sequência muito decisiva para o Vasco nesse semestre agora e principalmente para o Fábio Carille, porque o Fábio Carille, a torcida já não está com muita paciência com ele, por a falta de evolução que tem acontecido no Vasco. E vai pegar essa sequência difícil de jogos fora, onde o Vasco, jogando fora, está com dificuldade de vencer. Então, o Carille não conseguindo tirar proveito dessa situação de fazer o Vasco mudar, retomar o caminho das vitórias aí jogando fora, aí começa a pressão surgir e o trabalho do Carille pode ser, né, ter um ponto final. Enfim, um outro alerta que vem acontecendo em São Januário é o problema do condicionamento físico, né? O Vasco vem caindo muito, principalmente no segundo tempo dos jogos. Contra o Flamengo também foi assim, não está conseguindo manter um equilíbrio, a maratona, o desgaste está pesando no segundo tempo. E o Vasco, com isso, começa a se cogitar aí, né? De repente poupar mais atletas nessa maratona. Não está certo que vão ser poupados agora diante do Cruzeiro. Mas o Vasco vai ter um jogo com o Operário, vai ter um jogo com o Palmeiras, depois vai viajar para Venezuela, né? Então pode ser que entre esses jogos aí, né, aconteça aí que alguns atletas possam ser preservados, principalmente os jogadores que vêm convivendo com mais problemas físicos, né, como o próprio Felipe Coutinho, né, que é aí o cérebro da equipe, e ontem não rendeu também o suficiente. Enfim, a comissão técnica está analisando esse cenário para decidir os próximos jogos que o Vasco vai fazer aí, vai poupar determinados atletas, porque agora começa a bater, né, a água assim na cabeça. Por quê? Situação que a gente sempre vem dizendo aqui, o Vasco não tem elenco para essa maratona intensa de jogos, de disputando 3 competições, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americano. O Vasco não tem. A gente já vinha tocando nessa tecla aqui, que o Vasco montou um time, mas não montou o elenco. Tanto que há jogadores machucados e hoje o Vasco não tem atletas.
o treinador olha opções do banco, as opções não revertem o jogo para o Vasco, né? Então o Vasco está perdendo, o Vasco está empatando, precisa de jogadores. O Carille vai olhar para o banco e não tem aí um banco que faça mudar a cara da partida para o Vasco. Isso aconteceu ontem, inclusive. Né? O Carille olhou para o banco, não tinha atletas aí que pudessem dar uma revertida naquele cenário. Isso por quê? Porque falta elenco, meus amigos. E por isso que a diretoria já está de olho aí nessa janela de julho aí para tentar mudar essa condição. Porque muito das críticas são sintonizadas ao Carille, mas a gente também tem que ver que falta elenco. Né? Então a diretoria também tem culpa no cartório. Culpa no cartório e os jogadores também, claro, que são ali os jogadores que cometem também os erros técnicos que muitas vezes fazem diferença nas partidas. Enfim, então, meus amigos, a situação é essa. O Vasco está com esse alerta ligado, tanto de falta de elenco como do condicionamento físico. E agora o Vasco se prepara para jogar domingo contra o Cruzeiro. E podem sim acontecer mudanças na equipe, já visando esse cenário do desgaste aí. O Carille precisa dessa vitória, né? O Vasco vem de 2 resultados aí, uma derrota e um empate, ou seja, 2 jogos que não vence no Campeonato Brasileiro, e está precisando dessa vitória fora para desafogar a situação, dar uma injeção aí de ânimo para que o time saiba que é capaz de ganhar jogando fora de casa, né? Então vamos ver aí. O Cruzeiro também não está lá essas coisas, também tem convivendo aí com alguns lesionados, jogadores também que vão desfalcar por questões de cartões, né? Então o Vasco tem que também saber tirar proveito dessa situação. Então tá aí uma boa oportunidade do Vasco conseguir aí os 3 pontos no Campeonato Brasileiro diante do Cruzeiro já nessa próxima rodada. Vamos aguardar. Bom, meus amigos, esse é meu papo de hoje com vocês. Dei aí uma analisada no cenário e ao mesmo tempo trouxe algumas informações importantes do que está acontecendo em São Januário, visando o trabalho do Fábio Carille e a sequência do Vasco na temporada. A você, meu muito obrigado, e amanhã a gente está de volta aqui. Grande abraço!